Então o tema da mensagem essa noite é vivendo com propósito. Viver com propósito gera resultados. Algumas pessoas não compreendem muito essa questão de resultado. O evangelho traz resultado. Claro que traz resultado. Quando Deus colocou ali no Éden, né, Adão e Eva, e preparou aquele lugar maravilhoso, Deus esperava de Adão o quê? Resultados. Enche essa terra, povoa essa terra, cuida dessa terra que eu vou te fazer prosperar. Tudo que nós fazemos vai gerar resultados, seja resultados bons ou resultados ruins. E nessa noite nós vamos falar em nome de Jesus de resultados bons, amém? Eu vou ler aqui, usar o texto de 1 Samuel, há alguns versículos. Deixa eu voltar aqui. 1 Samuel 1 diz assim, vou não ler todos, se puder colocar na tela para ajudar a igreja, ou eu enviei para vocês aí, alguns versículos. Diz assim: havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Versículo 4: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção o que, irmãos? Dupla, dobrada, porque a amava, mas o Senhor a deixara estéril. Penina, sua rival, a provocava continuamente, todos os dias, irmãos, a fim de irritá-la, porque o Senhor a tinha deixado estéril. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a sua rival a provocava, e ela, Ana, chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está tão triste o seu coração? Será que eu não sou melhor para você do que muitos filhos? Mas certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado em uma cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, o que ela fez, irmãos? Chorou muito. Não é qualquer choro, tá? Chorou muito. E fez o que mais além do choro? Orou ao Senhor, na minha tradução aqui. Então fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu olhares com atenção para a aflição da tua serva, e se te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei a quem, irmãos? Ao Senhor, por um dia, por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará a navalha. Enquanto Ana continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os lábios dela se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Então, Eli pensou que tivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não tomes tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Irmãos, nós vamos usar todo esse drama de Ana
esposa de Elcana, que era casado com uma outra mulher, e naquele tempo era permitido. Esse drama e esse desejo de Ana, para que nós possamos compreender um pouquinho do que é propósito, resiliência e resultado. Sabe, irmãos, Ana desejava mais que tudo ter um filho. Ana não está só preocupada apenas consigo mesmo, com suas emoções ou com seus desejos pessoais de saciar essa vontade de ter filhos. Não era só isso. A preocupação de Ana, mas também de outras mulheres temente a Deus, era estar no centro da vontade de Deus. Porque naquele tempo, diferentemente dos dias de hoje, ter filho ia muito além de gerar uma família. Lá no Salmos 127:3, diz que os filhos são herança do Senhor, os frutos do ventre, uma recompensa. Então o filho, para uma mulher naquele tempo, era algo muito precioso. Em Gênesis 1:28 diz: Deus o abençoou e lhe disse, Deus falando, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. As mulheres, meus irmãos, que tinham muitos filhos, elas foram chamadas e entendiam isso, que elas eram abençoadas. Veja que Salmo 127, versículo 5 diz: bem-aventurado o homem que tem a sua aljava cheia deles, de filhos, não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. A falta de filhos, irmãos, para as mulheres, era considerado uma maldição, era algo extremamente terrível na vida de uma mulher, diferentemente dos dias de hoje. Portanto, o sofrimento de Ana envolvia aspectos emocionais, o desejo, como qualquer mulher deseja, envolvia aspectos que a questão emocional todos nós nos dias de hoje desejamos e sofremos quando não conseguimos obter, mas na questão de Ana envolvia também a questão religiosa, bênção ou maldição, estrutura social, a tradição cultural e a espiritual, estar conectado com Deus. Deus não me olha, Deus não me vê. A mulher que não tinha filhos era muito parecido, não tanto quanto, só não era isolada da sociedade, muito parecido com um leproso. A visão do religioso naquele tempo olhava para um doente com alguma deformidade e achava que ele tinha uma maldição dada por Deus. A mulher que não tinha filhos, a questão estrutural e social também era grave, porque eram os filhos que iam cuidar das lavouras, das criações, juntamente que seriam os filhos que seriam a aposentadoria e a segurança dos pais. Filhos realmente naquele tempo era algo extremamente importante. Então Ana tinha uma pressão social, uma pressão religiosa, uma pressão espiritual dela, porque Deus não me ouve. Não é assim que muitos crentes, quando estão em desafio, em batalha espiritual, porque Deus não me ouve, porque Deus não me atende, qual é o meu pecado? E além da questão familiar, além da humilhação diária de Penina sobre ela. Mas mesmo com toda essa pressão, Ana se mantinha firme no seu propósito de viver. Sabe, irmãos, nós entendemos que o próprio Deus coloca em Ana um desejo, um propósito no coração, e Ana não abre mão deste propósito ao qual ela tem: gerar filhos. Para Luiz Felipe Pondé, doutor em filosofia, muito conhecido de nós, ele diz o seguinte sobre propósito, usando uma outra linguagem: o ser humano, ele precisa de água, ele precisa de comida e de sentido. Nos alimentamos de sentido, nos alimentamos de propósito para viver. É interessante que quando nós vamos comparar ou relembrar dos grandes homens e mulheres de Deus na história de nossa fé, todos eles tinham propósito,
para viver, sentido para viver, razão para viver, sonho inabalável, inadiável para realizar. Quando você olha Noé, tinha um propósito. Qual era o propósito de Noé? Construir a arca. 100 anos, construir a arca, focado, nada, nenhum. Irmãos, não é simples. Construir uma arca no deserto, imagine o que a sociedade daquele tempo, quantas humilhações, escárnio, não só Noé, os filhos, netos e bisnetos, passaram durante toda a sua vida construindo um barco onde não havia rio nem mares. Entende o propósito? Nada impede. Abraão havia um propósito na sua vida, gerar uma grande nação. Moisés tinha um propósito, libertar o povo do cativeiro, da escravidão. Esse era o propósito de Moisés, libertar o povo de Deus. Apóstolo Paulo tinha um propósito, pregar às nações. Viveu e morreu cumprindo o seu propósito. Qual foi o resultado do apóstolo Paulo? Somos nós, irmãos. Entende? Propósito, resiliência, o resultado. Qual é o seu, irmão? Qual é o seu propósito para viver? Qual é o seu grande sonho que tu recebeu de Deus? De onde virá o propósito que o crente, que o servo do Senhor, que a igreja de Jesus recebe? Como posso ouvir a voz de Deus e o seu direcionamento, entender esse direcionamento, esse propósito e viver esse propósito? A palavra de Deus nos responde. Em Daniel 2:3, se possível colocar na tela, Douglas, diz assim: sim, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. Olha para mim, Daniel está dizendo o seguinte: olha, eu precisava de uma resposta, eu precisava compreender os dias no futuro, e eu fui buscar no lugar certo. Onde é que Daniel diz? Sim, lá no versículo 2, no primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, compreendi aquilo que precisava compreender para poder agir a favor do reino de Deus, compreendi pelas Escrituras. Irmãos, o lugar que Daniel buscou foi o lugar certo para compreender as suas questões, para ele viver uma vida com propósito. No versículo 3, Daniel 9:2-3, diz assim: por isso, após Daniel compreender pelas Escrituras, Daniel no versículo diz o que ele faz após compreender. Por isso, voltei-me para quem? Versículo 3, Douglas, Daniel 9, versículo 3. Voltei-me para o Senhor, Deus, a fim de buscá-lo com orações, súplicas, com o que mais? Jejum, pano de saco e coberto de cinzas. Irmãos, Daniel nos ensina que se eu não tenho ainda uma convicção da razão do meu viver, um propósito que incendeie o meu coração todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, um propósito para viver que me faz realmente ter razão para levantar da cama, Daniel diz para nós, esta noite, que eu preciso buscar o meu propósito de viver nas Escrituras Sagradas. E quando Deus se revela para nós nas Escrituras Sagradas, nós precisamos ter uma outra atitude. Nós precisamos buscar ao Senhor com orações, mas não é só oração, são súplicas, vai muito além de oração, com jejum. Irmãos, algumas pessoas entendem que jejum é só de alimento. Eu não posso fazer jejum de alimento devido ao meu biotipo, devido à forma que o meu organismo recebe o alimento. Eu não posso, eu vou desmaiar aqui. Mas será que para Deus, hoje, o jejum que Deus quer de mim, de você, é só de comida? Ou será que eu não preciso fazer um jejum de Netflix? Será que eu não preciso fazer um jejum de mídias sociais? Será que eu não preciso fazer um jejum da minha língua? Será que eu não preciso fazer um jejum dos meus pensamentos?
das minhas murmurações. Irmãos, Deus quer um jejum por inteiro. Deus quer um jejum dos meus sentimentos. Deus quer um jejum dos meus pensamentos. Deus quer um jejum do meu comportamento para chamar a atenção dEle. Jejum é deixar de ter prazer com aquilo que eu tenho prazer, para agradar ao Senhor, para chamar a atenção de Deus. Daniel nos ensina que ele se veste de pano de saco coberto de cinza. Isso significa que quando eu estou na presença de Deus, recebo o propósito do Senhor, vou à presença de Deus, eu tenho que me despir de toda soberba, eu tenho que me despir de toda arrogância, eu tenho que me despir daquilo que eu acho que eu sou merecedor, porque Daniel tinha vestes reais, Daniel era governador, então ele retira tudo aquilo que o leva ou levaria a pensar a ser um homem poderoso. Diante de Deus ele se coloca como o menor dos menores, com roupas sujas, roupas frágeis, roupas mais simples possíveis, e ainda joga a cinza como sinal de humilhação. Senhor, coloca o rosto em pó, dizendo: eu vim do pó e do pó voltarei. Quem sou eu, Senhor, para estar na tua presença? Não sou merecedor de nada. Tu me mostraste o propósito, agora me ajuda a cumprir este propósito, não porque mereço. Irmãos, como eu posso compreender qual é o sentido da minha vida? Como eu posso saber qual é o propósito do meu viver? Voltando-se para a Escritura, voltando-se para a Palavra de Deus, meditando nela dia e noite. Quantos desprezam a Palavra de Deus e ainda temos acesso a ela? Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos separar a nossa vida, santificar nossa mente, corpo e vida, e a partir daí Deus entrega para você, para mim, para a igreja, um propósito através das Escrituras. Eu clamo ao Senhor para que Ele me dê condições de cumprir isso. Jejuo, busco ao Senhor, me santifico, para quê? Para que eu tenha capacidade de passar por todas as adversidades da vida que virão, irmãos. Virão. Conseguir passar por todas as adversidades e chegar à linha de chegada, cumprindo o propósito. Isso se chama resiliência. Após receber de Deus o meu propósito, após você receber de Deus o seu propósito através das Escrituras, clamando ao Senhor, preciso ter a capacidade de suportar, a palavra é essa, capacidade de suportar os dias maus. Jesus nos ensina isso, né? No mundo teremos bons dias, não é isso? Só alegria, não é isso? Não, né? No mundo tereis aflições, mas Ele nos adverte, irmãos, Ele nos dá um consolo, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Se eu venci, e se você está em mim, você há de vencer o mundo e todas as adversidades, em nome dEle. A dor é importante, irmãos. A dor faz parte de um medalhista de pódio. Jamais você vai encontrar um medalhista, primeiro, segundo, terceiro lugar, que passou 4 anos de bobeira. Irmãos, o medalhista, né, Jonas? O medalhista tem que ralar. O medalhista, ele vai passar por dores musculares. O medalhista vai passar por dores de ausência de família, de festas e tantas outras coisas. Irmãos, para chegar ao pódio é preciso passar pela dor. Ninguém chega ao pódio se fugir da dor. Ninguém vai alcançar o propósito de Deus se fugir do sofrimento ou da dor. Para alcançar o alvo, realizar os sonhos de Deus, eu preciso ter capacidade de suportar. Eu não sei se alguém aqui está fazendo dieta, graças a Deus não precisa, mas quem faz sabe a dor que é, né? Ver aquela mesa farta, pudim, imagina, não pode comer. Aí vai no churrasco da família, picanha, coração, no ponto, nem muito, nem pouco, no ponto ali, não pode comer. É dor, irmão, é dor, não pode comer, é um tipo de dor, mas só vai obter resultado nessa dieta se tiver resiliência, entender que o propósito, que é a dieta, vai passar por esse sofrimento, mas o resultado vai valer a pena. Quem precisa ganhar massa muscular, como dói nos músculos, quem está fazendo academia, dói muito. Se não passar por esses rompimentos de células musculares, não vai ter resultado. Você que está estudando aí, Jonas aqui, meu brother, como dói estudar muito, né, Jonas? Dói estudar 8, 10 horas por dia sentado, haja visão, haja coluna,
se abster de tantas outras coisas, é o propósito. Vai haver resultado, Jonas, você vai passar e vão se amar você. Só eu não queria que fosse para São Paulo, como você está querendo ir, né? Mas vai para São Paulo, para onde Deus te enviar, mas você vai passar a ser aprovado, Deus vai te honrar por sacrifício que vocês estão fazendo, que nós estamos fazendo. Para alcançar o alvo, eu preciso ter a capacidade de suportar a mim mesmo. As guerras aqui dentro, entende, gente? Eu preciso ter capacidade de suportar a mim mesmo. Eu preciso ter capacidade de suportar as minhas neuras, as minhas crises. Eu preciso suportar os meus medos, os meus traumas, as minhas dores. Eu preciso suportar aqui dentro tudo aquilo que diz para mim ou para você: não vai mais não, você não vai aguentar. Eu preciso me vencer para conseguir alcançar o alvo. O maior problema, irmãos, vou dizer para o irmão, não está do lado de fora, mas sim dentro de mim. O problema não é quando alguém te chama de feio e bobo. O problema é o que você fala, o que você faz quando alguém te chama de feio e bobo. Você pode nem se importar, é uma criança. Ou você pode guardar aquilo no teu coração e ficar ruminando e sofrendo, entende? A grande questão não são as ofensas e humilhações que eu recebo. A grande questão é o que eu faço com as ofensas. A grande questão é o que eu faço com as humilhações que eu passo. A grande questão é o que eu faço com as portas fechadas. A grande questão é o que eu faço com as decepções e dores ao longo do meu percurso ao alvo. A minha resposta a tudo isso é que define o vencedor do perdedor. A sua resposta às ofensas, às dificuldades, às lutas, às portas fechadas, é que vai definir se você vai conseguir vencer ou perder. Se você conseguirá o resultado ou vai fracassar. Se você não guardar todas as ofensas, as humilhações e dores que recebe, você será capaz de chegar ao alvo, escalar e alcançar o propósito que Deus tem para você. Se eu vencer a minha carne, se eu vencer a minha alma em Cristo Jesus, certamente vencerei qualquer adversidade que vier. Porque a guerra que nós travamos não está do lado de fora, mas está dentro de nós. Ao tomar decisão de pecar ou não pecar, ao tomar decisão de obedecer ou desobedecer, ao tomar a decisão de continuar seguindo em frente ou desistir, somos nós que tomamos essas decisões, independente das circunstâncias. Se eu perder dentro de mim, perco todas as batalhas. O apóstolo Paulo, após ter tido uma experiência fantástica com Jesus, eu amo a história de apóstolo Paulo. Ele tem um encontro, algo extraordinário acontece com o apóstolo Paulo. O próprio Jesus ressurreto se apresenta para o apóstolo Paulo. Isso é extraordinário, irmãos. Que privilégio o apóstolo Paulo teve. A vida dele é transformada. Ele se enche de autoridade e poder, buscando na palavra durante alguns anos, e chega a Jerusalém bombando, cheio de vontade, cheio de poder, cheio de glória, irmãos, querendo pregar o evangelho. Ali as portas se fecham para ele. Que decepção! Ali ele recebe humilhação, ameaça. Apóstolo Paulo poderia ter desistido naquele momento, se não tivesse uma mente blindada. Se o apóstolo Paulo não tivesse uma mente blindada, convicto de seu propósito, certamente ficaria. Agora é mimimi que fala, né? Mimimi. Jesus aparece para mim, me manda pegar o evangelho, eu chego em Jerusalém, me manda embora, não quero mais nada não, vou sair do evangelho. Não é assim que as pessoas fazem. Vou largar a igreja, vou largar o ministério, vou largar o departamento, porque acontece. Irmãos, mente blindada. Não importa o que acontece, eu vou seguir o meu propósito, e vou cumprir a missão, e vou obter resultados. Se Paulo tivesse desistido, algo terrível teria acontecido. Ele não teria escrito a história de sua vida e de sua fé, que hoje tanto mexe conosco. Não desista, meu irmão, porque você não está escrevendo só a sua história. Você está escrevendo a sua história para o seu cônjuge. Você está escrevendo a história para os seus filhos, para os seus netos, história da sua fé. Se você desiste,
você não perpetua a história de sua fé. Você está escrevendo a história talvez para os seus vizinhos, para o seu amigo, para a sua amiga, para um colega de trabalho. Persevera na fé. Não importa o que aconteça, persevera na fé. Não podemos retroagir, nós não podemos retroagir, nós não podemos olhar para trás, nós não podemos duvidar. Mulher de Ló olha para trás, crente não olha para trás, é para frente, irmãos. Tu só pode olhar para trás, para o passado, para dar uma balizada, como olhar no retrovisor dirigindo o carro. O povo no deserto duvidou, olhou para trás, desejou as coisas do passado, teve medo. Irmãos, a vergonha da vergonha é não entrar em Canaã. Não foi um grande exército inimigo que venceu aquele povo, foi a concupiscência de seu próprio coração. Foram eles mesmos que se deixaram ser vencidos pela concupiscência da sua carne, pelos seus pensamentos, pelos seus medos, pela sua incredulidade. Se fosse os exércitos tivessem vindo, invadido e matado, você poderia até dizer, poxa, dá medo, mas não houve, estava todo mundo quietinho nas suas muralhas. Entende isso? Não podemos desistir de realizar os propósitos de Deus em nossa vida. Temos que estar blindados pela palavra de Deus, blindados como o apóstolo Paulo, blindados como Daniel, orando, buscando, jejuando, intercedendo, blindados como Ana, tendo a convicção, a certeza que esse propósito que Deus me deu, não será eu que vou realizar, não será você que vai realizar, mas é uma sinergia. Você caminha para frente e Deus vai movendo as águas para que elas se abram e você passe com o pé seco em nome de Jesus. Como posso blindar minha mente? Como posso blindar meu coração? A palavra de Deus nos diz que em Provérbios 12, 25, a ansiedade oprime o coração do homem. A ansiedade oprime o coração do homem, mas uma palavra bondosa o anima. Quantos crentes vivem uma vida de ansiedade? Ao receber o propósito de Deus, a tendência natural, humana, é ficar ansioso, porque a ansiedade é o que nós olhamos para frente e percebemos que não temos a capacidade de gerenciar isso. Eu não posso nem gerenciar meus próximos 30 segundos, quanto mais daqui a 5, 10 anos, entende? Se você não estiver com a mente firme no Senhor, como Daniel, na palavra, orando, buscando, jejuando, você vai ficar ansioso sobre o dia de amanhã. Mas a palavra bondosa, diz Provérbios, o anima, traz paz ao seu coração. A palavra de Deus nos afirma que existe um tipo de palavra boa que combate a tristeza e o vazio do meu coração, do seu coração. Esta palavra boa não virá de terceiros, irmãos. É lamentável dizer isso, mas a palavra boa não virá de terceiros. Normalmente os terceiros, as pessoas que convivem conosco, quando você apresenta o propósito de Deus para a sua vida, ela vai te desanimar. Ela vai olhar para o seu estado hoje, ela não consegue enxergar o que Deus pode fazer em você e através de você. A palavra boa não virá de terceiros, ela virá da minha boca. O meu coração fala do que ele está cheio. Se o meu coração estiver cheio, como Daniel estava, da palavra de Deus, a minha boca vai falar o que, irmãos? Somente para mim mesmo a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus vai sempre nos instruir para trazer paz e eliminar por completo qualquer ansiedade. E você vai conseguir ser resiliente com a palavra boa que vem da palavra de Deus. Existe um tipo de pensamento que combate a ansiedade. Existe um tipo de pensamento que combate o ostracismo do meu coração. Presta bem atenção nisso. Você é o que você pensa a respeito de si. Não podemos pensar mais do que somos, do que Deus nos entregou, mas não podemos pensar menos. Os 5 primeiros minutos da sua manhã, definem quem você é. Se você é alguém com um propósito, confiante em Deus, ou se você é alguém que está completamente perdido. Se os seus 5 primeiros minutos da sua manhã, você pensa em boleto, você pensa em trabalho, você pensa em coisas terrenas e carnais, significa que sua mente e seu coração está carnal. Se seus 5 primeiros minutos da manhã
é gratidão a Deus. Obrigado, Senhor, mais um dia. Obrigado, Senhor, porque eu estou aqui bem. Minha coluna não está doendo, meu rim não está doendo, eu posso enxergar, posso falar e vou enfrentar pela fé esse dia, não importa o que acontecer. Se você não tem esse costume no seu coração, reeduque a sua mente e o seu coração nos primeiros minutos da sua manhã. Não amanheça murmurando, irmãos. Tem pessoas que se amanhece com sol quente, está murmurando. Se chove, murmura, reclama da chuva. Se está frio, murmura, não sabe o que quer. Irmãos, adore ao Senhor nos 5 primeiros minutos da sua vida, na sua manhã, que todo o restante do seu dia será um dia de propósito, de adorar e louvar ao Senhor. Como combater o ostracismo da tristeza, como combater a ansiedade e ser forte através das experiências vividas que elas virão, como posso me tornar resiliente, como o apóstolo Paulo, a própria Ana? Irmãos, Jesus nos afirma que encontramos paz e respostas em suas palavras. João 6,63, o Espírito da vida, a carne não produz nada que aproveite. João 6,63, as palavras que eu disse são Espírito e vida. Irmãos, eu falo muito isso na classe Boas-Vindas dos Novos Decididos, que é amar a Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas e João. Aquele crente que ler periodicamente Mateus, Marcos, Lucas e João vai se apaixonar por Jesus. E essas palavras de Jesus que aqui está dizendo, ela vai trazer espírito e vida para você e toda a sua casa. Em Hebreus 4,12 está escrito que a palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4,12, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Nós conhecemos esse texto, né? Afiada, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra a ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que vai te dar condições de passar pelas provações, ser resiliente para receber resultados na sua vida. Ana, irmão, sofreu humilhação. Talvez você esteja sofrendo. Sofreu humilhação por 1 década, mas ela não esmoreceu. Ana não deixou de confiar em Deus, o adorava, mesmo sendo humilhada. Adorava a Deus, mesmo estando aflita. Continuava adorando Deus, mesmo estando exausta. Quando Ana chega ali próximo ao sacerdote, Ana estava numa exaustão espiritual, que ela nem mais conseguia falar palavras. Senhor, me abençoe, porque foram muitas orações repetidas durante 1 década, orando. Naquele momento ela estava tão exausta, tanto emocional quanto espiritual, que ela só balbuciava palavras. E aí o profeta, com seu julgamento carnal, faz o seu julgamento carnal, depois o Espírito de Deus vem sobre ele e derrama a bênção sobre a vida de Ana. Mas Ana estava exausta, desgastada, humilhada, aflita, mas ela permanecia confiante no Senhor. Irmãos, se você está desgastado, desgastada, permanece confiando no Senhor. Se você está aflito, aflita, permanece confiando no Senhor. Se você está exausto de tanto fazer a mesma oração, permanece confiando no Senhor, porque no momento em que Deus decidir, Ele vai derramar sobre a sua vida os milagres que Ele entende que tem que derramar, nem mais nem menos, mas aquilo que é necessário para que você continue no propósito e consiga os resultados que agrade ao Senhor, que o adore, que o glorifique, porque este é o resultado que nós temos que buscar. Irmãos, a resiliência, ela é um termo da física. Esse termo resiliência que é muito usado, ele é um termo da física, mas que as ciências humanas, a psicologia, a psicanálise se apropriaram dessa expressão, resiliência. E o que é resiliência na física? O material resiliente, vou dar um exemplo. Não tem aquelas bolinhas de criança que você amassa e solta, ela volta para o mesmo lugar?
O material resiliente, ele se mantém, ele preserva a sua identidade, mesmo após as pressões ou estresse exercido nesse material resiliente. Por exemplo, você pega um elástico, o elástico é um material resiliente, você estica, ele volta, não é isso? Estica, ele volta, ele é resiliente, ele não quebra. Mas o extraordinário da resiliência é o seguinte: tanto no material quanto na vida do crente, é que se você, acho que a maioria, pelo menos todos os meninos já fizeram isso, pegar um elástico e esticar, estressar o elástico ao máximo, já fizeram isso, né? Depois de estressar o elástico ao máximo, quando você solta esse elástico, duas coisas acontecem: ele volta à sua forma, mas ele vai além de onde estava, entende? Você já pegou a molinha de relógio, uma mola? A mola é um material resiliente. Já apertou uma molinha alguma vez? Quem aqui já apertou de curiosidade uma mola? Só eu? Aperta com força, se você não fez, e solta essa mola. Irmãos, essa mola não permanece onde está. Ela volta à sua forma, mas ela vai além. Entende por que Deus te estressa? Entende por que Deus tem feito com que você, te provado, testado você, que Ele sabe que você não vai quebrar, porque Deus não nos quebra. Deus vai testar os nossos limites, porque Ele sabe que o propósito que Ele colocou no seu coração, você precisa passar por esse estresse para ir além. Você não vai ficar onde está. Após as dores, após o sofrimento, após a perseguição, após tudo que nós estamos passando e vamos passar na vida, irmãos, nós em Deus, em Cristo Jesus, vamos nos tornar muito melhores, muito mais fortes, com muito mais sabedoria, com muito mais humildade, na fala e no julgamento para com o outro. Nós, para cumprir o propósito de Deus, precisamos passar pelo processo da resiliência, diferente do vidro, né? O vidro é bonitinho, mas se o vidro sofrer um trincozinho, já perde o seu valor. Você pode ter uma taça de cristal, se ela tiver um trinco, você não vai usar. Resiliente não. Crente não é vidrinho, crente é material resiliente, disposto a passar pelas provações. Resiliência é um aprendizado, irmãos, em momentos desconfortantes que me fazem melhor e mais fortes após o processo da compressão e da provação. Resiliência, ou a resiliência, extrai o melhor no momento que você é testado. O azeite, o melhor da azeitona, não é quando ela está ali a azeitona, é quando ela é estressada. É aí que vem o azeite. Veja o que a palavra de Deus nos diz sobre a resiliência que o próprio Deus derrama sobre cada um de nós, sobre o seu povo. 1 Pedro 1, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim, inicia falando sobre o capítulo 5, todo o assunto de 1 a 5 diz, nisso vocês exultam, está falando da salvação. Coloca para mim, Douglas, por gentileza, 1 Pedro 1, 6 e 7, diz o texto no início, por isso vocês exultarão, darão glórias a Deus pela salvação, correto? Aí tem uma vírgula, um ponto vírgula, uma vírgula, aí vem falando sobre o tempo presente, tá bom? Ainda que agora, por muito tempo ou pouco tempo, irmãos? Ainda que agora, por pouco tempo, devam ser o quê? Entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro, muito mais valiosa que a casa, muito mais valiosa que o carro, muito mais valiosa que a riqueza, a saúde, filhos, que perece ao ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em quê, irmãos? Em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. O que a palavra de Deus está nos dizendo, no texto anterior, no versículo anterior, que nós recebemos o melhor de Deus, que é a salvação. Aí nós buscamos a Deus como Daniel, e Deus nos dá um propósito de viver, nos humilhamos na presença dele, nos santificamos, e aí Deus, nesse processo do propósito ao resultado,
Ele não nos deixa sozinho, porque Ele diz: eu estarei convosco todos os dias, mesmo naqueles dias que parece que estamos sozinhos, mas não estamos sozinhos, porque Ele está com você. E aí o texto está dizendo que por pouco tempo, Pedro está comparando o Cronos mesmo, o tempo. Esse tempo nosso é incomparável à glória do futuro no mundo por vir, entende isso? Os sofrimentos que vivemos aqui é incomparável à alegria, o prazer, a paz de poder viver eternamente com Deus em Cristo Jesus. Mas nesse pouco tempo nós precisamos ser capazes de suportar tudo que vamos passar. Por quê? Porque ele faz uma comparação do ouro aqui, que é perecível, mas que é forjado. O ouro ou qualquer outra coisa que nós tenhamos aqui neste mundo, nada se compara. Depois que somos provados, vai resultar em quê, irmãos? É riqueza que está dizendo no final? Não. Vai resultar em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Interessa a Deus que você seja abençoado. Porque assim como Ana, vamos voltar a Ana, Ana foi abundantemente abençoada, apesar de passar por todo o processo e ser resiliente. Ela foi abençoada quando ela entendeu que o que ela pedia ao Senhor não era só para ela, mas ela passou a pedir ao Senhor. O voto que ela fez é que Deus derrama esse milagre sobre a minha vida, e eu terei alegria humana de ser mãe, prazer de ser mãe. Sim, eu vou me realizar como pessoa, como mulher, como cidadã, como religiosa, mas o meu pedido vai muito além. Eu estou te pedindo isso, Senhor, para a tua honra, para a tua glória, e eu vou te entregar o meu filho, para que ele seja seu, no seu serviço. Vou pagar um preço, porque ele vai se distanciar de mim, mas Senhor, eu vou entregar esse filho para ti. Teu, tudo é teu, sabe? Ana entregou aquilo que era de mais precioso. Sabe essa oração que você tem feito, que é tão preciosa para você? Entrega para o Senhor. Deus, eu quero passar nesse concurso, eu vou me beneficiar com isso, mas que resulte em louvor, glória e honra, que Jesus seja revelado lá onde eu estiver. Deus, eu quero esse filho, eu quero esse casamento, eu quero essa restauração, eu quero essa saúde, eu quero as finanças, eu quero uma casa, eu quero isso, aquilo. Senhor, eu quero esse ministério. Senhor, mas não é só para me satisfazer. Eu vou me satisfazer, é óbvio que eu vou me satisfazer quando receber, mas eu quero entregar isso para ti, que o que tu me deres, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória. Se não for assim, não me entregue, porque não vai valer a pena. O que Ana fez foi uma oração tão sincera, se despojando, entenda bem isso, se despojando daquilo que era mais importante para ela, e dizendo: Senhor, é seu. Sabe, irmãos, uma época da minha vida eu orei muito, eu e Simone, para que Deus nos abençoasse. Sabe quando eu tive paz? Eu só tive paz quando Deus falou exatamente isso que eu estou falando para você nessa noite. Quando eu comecei a orar: Deus, se tu me der ou se não der, eu e Simone junto, eu vou continuar te adorando. Posso até ficar triste, mas eu vou continuar te adorando. Entende isso? Você ora e clama ao Senhor para que Deus possa cumprir o propósito de derramar o milagre na sua vida. Mas muito mais importante do que você receber o milagre, é você permanecer como Daniel, fiel ao Senhor, confiante no Senhor, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Quando nós nos despojamos daquilo que é mais importante para nós e continuamos o adorando, louvando, engrandecendo, servindo ao Senhor com alegria, significa que nós não transformamos o propósito de viver que está em nosso coração em um Deus. O propósito é para ser realizado em Deus, mas não pode ser maior que Deus. Não pode me tirar minhas noites de sono, entende? Não pode ser o meu primeiro pensamento pela manhã.
Meu primeiro pensamento pela manhã: ó Deus, que minha vida resulte em louvor, que minha vida resulte em glória, que minha vida resulte em honra, em todo tempo, em todo lugar, até que Jesus Cristo seja revelado. A resiliência nos dá a capacidade de suportar e manter-se focado no propósito, meio em meio às adversidades. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 35, 37, por amor de ti, Senhor, enfrentamos a morte o dia inteiro. Por amor de ti, enfrentamos a morte da vontade. Por amor de ti, enfrentamos a morte dos desejos, a morte dos meus projetos pessoais, a morte da minha liberdade de fazer o que eu quero, a morte até mesmo das minhas alegrias, para servir ao Senhor e cumprir o propósito que Ele enviou para mim. Mas no 37 ele diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo está falando exatamente da sua própria experiência de vida em Cristo ao longo de sua carreira espiritual. Paulo estava tão bem forjado com os desafios e com tudo que ele passou ao longo da sua vida, que uma prisão, um corpo cansado, pouca visão, não seria nada diante de tudo que já havia experimentado, sendo forjado por Deus para a sua honra e para a sua glória. E mesmo cansado, mesmo com pouca visão, mesmo numa prisão, condenado à morte, continuava escrevendo às igrejas, pregando o Evangelho. Porque o propósito da vida de Paulo, apóstolo Paulo, era honrar, glorificar ao Senhor, servindo com tudo que ele tinha para a sua honra, para a sua glória. Quero dizer e concluir, irmãos, que existe algo que impede cada um de nós encontrar em Deus o propósito. Existe algo que impede com que eu ou você possa ser resiliente em Deus. Existe algo que impede com que o crente consiga ter resultados. O pecado. O pecado nos impede de vencer e obter resultado em Cristo Jesus. Aquele líder que não prospera em seu ministério por causa do pecado, não avança, vive mudando de direção, uma liderança que não cresce, um crente que não cresce, um crente que não tem desejo de pregar o Evangelho, de investir seus dons e talentos, vive metido em confusão, não tem amigos fiéis ao seu lado, não tem paz, não tem resultados no reino. O crente tem que ter resultados no reino ano após ano. O que impede de ter resultados em Cristo Jesus? O pecado. O pecado elimina a capacidade de ter resiliência e desanima o crente. O pecado anula as bênçãos de Deus, impedindo os bons resultados. Livre-se de todo o pecado. 1 Coríntios nos diz: assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Livre-se do pecado, faça tudo para a glória de Deus. Vivam uma vida buscando resultados, não para si, para o reino de Deus. Viva uma vida sendo resiliente, não por sua capacidade humana ou intelectual, mas resiliente em Deus. Viva uma vida com um propósito, não um propósito humano ou carnal, mas um propósito dado pelo próprio Deus, através das Escrituras. E todas as demais coisas, irmãos, na sua vida, pode ter certeza, lhe serão acrescentados. E você terá paz e alegria no seu coração. Amém? Nós vamos cantar a última canção juntos.